Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de número 2 do curso Confeitaria Básica, Biscoitos e Mini Bolos. E a nossa semana 2 traz como referência os biscoitos decorados, os biscoitos que vão servir para você dar de presente ou quem sabe para você iniciar um negócio. E o que é importante a gente começar conhecendo sobre os biscoitos, né? Que existem alguns ingredientes que eles são ingredientes-chave, eles precisam estar na receita até para poder ter o resultado esperado com relação ao produto. Eu elenquei aqui os 5 principais e a função de cada um na receita para você ver como é importante e como eles não devem ser substituídos, porque você corre o risco de alterar muito o seu produto, tá? O primeiro deles é a manteiga. Os biscoitos, em geral, os biscoitos decorados, eles costumam ser amanteigados. Então, o que a manteiga faz? Ela representa a gordura da massa e ela é responsável por fornecer maciez e sabor. Então, a escolha de uma boa manteiga, uma manteiga de procedência conhecida, uma manteiga de qualidade, vai agregar valor ao seu biscoito. O segundo ingrediente muito importante é a farinha, que é responsável pela estrutura da massa. Então, vale a mesma informação. Escolher uma farinha de qualidade, dentro da validade, para que você tenha um biscoito bem lisinho e com uma estrutura perfeita para poder começar a decoração. O terceiro ingrediente é o ovo, e a função do ovo é unir, né, os ingredientes, além de dar liga e leveza. É muito importante você verificar direitinho o tamanho do seu ovo. Em geral, as receitas elas pedem peso, o ovo é pesado, né? Porém, há quem coloque por unidade. E existem ovos pequenos, ovos grandes, ovos médios, então é bom você fazer essa correlação, procurando sempre se aproximar do peso mais adequado para a receita, que você vai ter o resultado conforme o esperado. Quarto ingrediente, óbvio, é o açúcar. Os biscoitos decorados, eles em geral são doces e o açúcar é responsável pela textura, né? Por isso é muito comum que algumas massas peçam alguns açúcares específicos. Pode ser, de repente, o açúcar refinado, que é o mais utilizado, o açúcar de confeiteiro. Algumas massas pedem açúcar mascavo, então dependendo do sabor, dependendo do tipo de biscoito que a gente está preparando, o açúcar ele pode ser diferenciado. E finalmente o sal, que muita gente não entende por que usar sal, né? Ele está presente em muitas receitas porque a função dele é justamente realçar os sabores. E o sal também funciona como um conservante natural, já que nós não usamos nenhum outro tipo de conservante. Isso faz toda a diferença no tempo de duração desses biscoitos depois de prontos. Tem gente que prefere utilizar a manteiga com sal e não utilizar a pitadinha de sal. Particularmente, eu acho que é melhor utilizar a manteiga sem sal e colocar a pitadinha de sal, porque vai fazer toda a diferença. E a massa básica que eu ensinei para vocês no nosso material é a massa de baunilha. Essa massa de baunilha ela é muito versátil. Ela é uma massa que serve para vários tipos de cobertura. De repente você não quer usar o glacê como cobertura do seu biscoito, você quer colocar uma outra coisa, um chocolate, enfim, um fondant. Você pode, porque essa massa, além de ser muito saborosa, ela é muito versátil. No nosso material você tem o passo a passo todinho dessa receita, todos os ingredientes e o peso ou a quantidade corretos. Mas o que é importante a gente lembrar com relação à massa? É sempre bom você fazer a separação dos ingredientes, deixar tudo preparadinho na sua mesa para não ter que correr e pegar coisa na hora. Tá batendo a massa e de repente tem que correr, pegar alguma coisa, descobre que faltou. Então, preparar os ingredientes, fazer o tal mise en place, como chamam os profissionais de gastronomia, é muito importante, porque ali você já vai ter noção de tudo e na quantidade certa. Então, deixe tudo pesado, deixe tudo medido e separadinho, esperando só para ser agregado na hora que você está fazendo a sua massa. Além disso, se você vai utilizar farinhas e etc., alimentos assim que são em pó, procure sempre peneirar, porque pode acontecer de ter uma impureza ou outra, o açúcar às vezes ele empedra, então é muito bom você se prevenir e peneirar todos os ingredientes, né? E o mais importante de tudo é seguir
corretamente a receita na ordem que esses ingredientes são solicitados. Porque, como eu disse para vocês, a confeitaria ela tem disso. E se você às vezes altera a ordem, pode alterar o resultado. Em geral, os biscoitos decorados, eles são feitos utilizando-se uma batedeira. Porém, há quem tente fazer o preparo na mão. Só que evite sovar o biscoito. Por quê? Porque a nossa intenção não é liberar glúten e quanto mais você sova, manuseia a massa, você pode ter esse processo sendo encadeado. E o que acontece? O biscoito ele vai acabar deformando na hora que for ao forno. E também é muito importante que após o biscoito estar pronto, né, a massa do biscoito está pronta, ela tenha um período de descanso. Esse período de descanso ele tem que ser respeitado, justamente para que tudo se ajeite, né, o biscoito ele ganhe a estrutura que ele precisa e aí você começa a trabalhar com ele. Então respeite todas as etapas no seu processo que você vai ver que não há segredo, que é muito mais simples do que você imagina. E além do biscoito de baunilha, que é a nossa receita básica, eu também coloco no nosso material outros tipos de biscoitos que podem ser decorados ou simples, né? Vocês vão aprender a receita do biscoito de leite em pó, vocês vão aprender uma variação do biscoito de baunilha, que é o biscoito de chocolate, vão aprender os famosos biscoitos de gengibre, que são um sucesso durante o ano, mas principalmente na época de Natal, e tem uma receita bem simplesinha, mas muito gostosa e tradicional, que são os biscoitos amanteigados com goiabada. Então, todas essas receitas, elas podem ser muito úteis. Eu conheço pessoas que fazem kits de biscoito para dar de presente. Então, é muito legal você ter essa diversificação no seu catálogo, quando você for oferecer para alguém, caso queira vender, ou você variar para presentear as pessoas que você gosta. E depois que a gente tem aquela fornada de biscoitos prontinhos, já frios, chega a hora de decorar. E nesse curso nós destacamos a decoração com glacê real, que é um trabalho que fica belíssimo e gostoso também. O que é mais importante saber sobre essa decoração com glacê real? Hoje nós temos glacê em formato de pó prontinhos para comprar. Você encontra fácil na internet, na loja de artigos para confeitaria da sua cidade, com certeza também tem. Eles são baratos, eles são seguros, você pode fazer com toda segurança e eles são fáceis. Não que você não deva fazer o glacê real, se você quiser, tiver tempo, ótimo. Porém, é muito mais prático você utilizar um pó que já vem pronto. Você não vai perder em nada, muito pelo contrário. E basicamente a gente utiliza pó e água. São dois ingredientes muito simples. O pó ele tem que estar sempre peneirado, porque o glacê real costuma fazer bolinhas mesmo, formar gruminhos. E se você não peneira, pode acontecer de entupir o bico na hora de confeitar o biscoito. Então evita, já peneira que não vai dar problema. E água filtrada. Sempre água filtrada. Você está tratando com alimentos, lembra do controle de qualidade, tem que ter. Bom, é importante também você bater rigorosamente no tempo que está determinado na embalagem. Em geral são 10, 11 minutos que a gente fica batendo o glacê. E quando ele sai da batedeira, ele está no primeiro ponto, que é o ponto firme. Então aquele primeiro ponto do glacê, quando ele sai da batedeira, já é um ponto que algumas pessoas utilizam durante o tempo que estão confeitando biscoito. Então pode ser que você tenha que fazer uma flor, um ornamento um pouco mais estruturado, esse ponto firme ele pode ser utilizado também. Finalmente, antes de você começar a trabalhar com esse glacê, ou de você pensar em colocar ele no ponto ideal para ser utilizado para pintar os seus biscoitos, é preciso que você já saiba exatamente as cores que você vai usar, a sua paleta de cores ela tem que estar definida. Por quê? Porque você vai precisar tingir o glacê. E por que a gente tinge antes de adicionar o ponto, de chegar ao ponto? Porque você vai precisar em geral de 2 pontos. E se você tingir depois, corre o risco de um ser diferente do outro. E aí vai dar 2 cores no mesmo traçado, coisas que você não gostaria, que estariam disfarçadas se os pontos, se o glacê tivesse sido tingido conforme foi estipulado, né, antes de chegar ao ponto. E você vai evitar também problemas, né, com relação a essa diferença, essa discrepância de cores. E aqui eu coloquei para vocês os 3 pontos
como eles se comportam visualmente. Então, primeiro, as duas primeiras fotos, está escrito ponto firme, é quando eu termino de bater, coloco ali no meu bolzinho, ele vai sair nessa consistência. Se vocês separarem, o ponto firme, quando você pega a espátula e bate nele para ver a consistência, ele vai formar vários picos, portanto, ele forma esses picos variados em vários tamanhos e formas. Quando você começa a adicionar água, geralmente a gente usa um borrifador ou um conta-gotas, né? Porque a água tem que ser adicionada muito aos poucos para chegar no ponto de 2 borrifadinhas mexe, 2 borrifadinhas mexe. Você alcança o ponto chamado ponto médio ou de volume quando você, ao misturar a água, você começa batendo a sua espátula e ao puxar ele forma uma onda, assim, uma curva, um formato meio curvo. No material de vocês podem ver bem de pertinho a imagem, acho que vai ficar bem mais fácil. Então, eu mexi, ele já está meio molinho. Coloquei a espátula, puxei, virei para cima, formou uma curva, pode ter certeza que esse ponto ele já é um ponto muito utilizado, chamado ponto médio de volume. Esse é o ponto ideal para a gente escrever, para a gente contornar o biscoito, fazer aquela contenção para que o glacê, quando ele chegue um pouco mais fluido, que é o terceiro ponto, ele não derrame. E finalmente, depois que eu cheguei a esse ponto médio, eu já coloco, separo ali, ó, esse aqui é o meu glacê para contorno. Eu vou trabalhar um pouquinho mais esse glacê, adicionar um pouquinho mais de água para que ele atinja o chamado ponto fluido ou ponto de preenchimento. Esse ponto, você vai ver que ele forma linhas. Se você colocar um pouquinho na espátula, puxar e derramar de novo no seu bol, ele vai formar uma linha. E essa linha, ao atingir a superfície, ela tem que se homogeneizar com a superfície num tempo mais ou menos de 8 a 10 segundos. Se ele não se homogeneiza nesse tempo, significa que ele não está no ponto. Então, é preciso colocar um pouquinho mais de água, mexer, e aí sim, derrama no bol, vê se ele se homogeneiza, né? Se ele fica ali lisinho em um tempo estipulado entre 8 e 10 segundos. Ao atingir isso, você tem um glacê prontinho para ser usado como ponto de preenchimento. É o ponto que a gente utiliza para pintar os biscoitos. Conseguiu ver? Ele cai e no tempo que a gente estipula contando, ele já tem que começar a se assentar. Você pode até dar uma chacoalhadinha, né, dar uma balançadinha no biscoito, com cuidado para não estragar a sua pintura, e você vai ver que ele vai ficar lisinho, muito, muito, muito pleno, podendo assim ir já para a parte de secagem. O que é importante também falar com relação a essa mistura de glacê? As espátulas elas são melhores para misturar porque elas agregam menos ar. Mas pode acontecer do seu biscoito formar bolha de ar. Então é muito importante que após o tingimento e a chegada do ponto desejado, você deixe aquele glacê repousando por alguns minutinhos, tá? Você vai ver que pode ser que subam algumas bolhas da superfície. Se elas não estourarem, você pode estourar usando seu palitinho, o scriber ou um palito de dente, não tem problema, você pode estourar, porque colocar o glacê no saco de confeitar com essas bolhas vai acabar aparecendo no seu biscoito. Então, evita tudo isso, deixando ele descansar. Tá? Pouquinho tempo, logo as bolinhas já aparecem, você estoura e acabou. Acabou o problema. E na hora de confeitar, é muito importante ser organizado. Então, você já tem que ter o seu biscoitinho assado, todas as cores tingidas e colocadas nos devidos saquinhos. Se você não tiver uma bailarina para colocar, você pode colocar em cima de um guardanapo, porque às vezes a gente tem que girar para poder confeitar com maior precisão. E você não pode deixar também de ter a agulha de confeitar, que a gente chama de scriber ou palitos. Esse scriber, né, é uma agulhinha simples, bem simples, e é um instrumento muito útil, porque ele vai ajudar a gente a estourar as bolinhas, a espalhar o glacê com mais homogeneidade, fica muito bom. Uma outra coisa que é muito bom também que você tenha é o forno já preparadinho, ó, ligado com 50 graus,
Porque sempre que você terminar de confeitar o biscoito, uma etapa, né, de confeitar, você tem que levar para secar. O que vai garantir o fato de levar ao forno ou à desidratadora? Vai garantir brilho ao seu biscoito, ele fica mais brilhoso. Além disso, vai otimizar o seu trabalho, porque você já vai poder continuar a decoração do seu biscoito sem muita demora de tempo. Todas essas informações que eu estou passando para vocês, com certeza você já deve ter visto no nosso livro. Eu só estou aqui retomando alguns pontos que eu acho importantes para justamente fixar um pouco mais essa questão dos mínimos detalhes quando a gente está trabalhando com glacê e com biscoitos decorados. E a gente finaliza a nossa segunda semana falando sobre embalagens, sobre armazenamento dos biscoitos, o quanto eles duram e etc. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de embalagens, porém lá no nosso livro nós temos muito mais informações sobre elas. E essa foi a nossa revisão sobre os principais tópicos presentes na nossa semana 2. Eu espero que você tenha se entusiasmado, que você produza alguma coisa, né? Sempre bom, a gente tem que começar. Biscoito é assim, não basta você conhecer a receita, você tem que experimentar e tem que fazer. A prática, ela leva à perfeição. Então, o começo, o glacê, pode ser que dê errado, a massa pode ser que não fique lá grande coisa, porém, não é fazendo a primeira nem a segunda vez que a gente vai chegar àquele resultado que nós queremos tanto. Como eu falei para vocês, eu faço biscoito há alguns anos, então não foi do dia para a noite que tudo virou um mar de rosas, não, pode ter certeza. Porém, o importante é não desanimar. Bom, enfim, nós nos vemos na semana que vem para falar sobre os mini bolos.